No curso de Inglês Avançado 1, você continuará aperfeiçoando sua pronúncia e entendimento da língua inglesa através de diálogos, vídeos e textos. Em nossa terceira aula, aprenderemos a usar a Past and Real Conditional de outra forma, através da Inverted Form. Hi there! Ready for another class? Of course you are! Na aula que iniciaremos agora, aprenderemos como fazer para simplificar as Past and Real Conditionals. E o vocabulário que aprenderemos será baseado em finances. You know, that subject that always annoys us at the end of the month. Vejamos como estão as finanças de Jean e Marie e em seguida começaremos as explicações da gramática. See you in a while. Oh God. I can't believe that we are so broke. This balance can't be right. It can't be that negative. What are we going to do? Jan, is everything fine? You seem upset. Oh Mary. I've just checked our account, because the manager said that the last check we used to pay the electricity bill bounced. And I discovered that our account is overdrawn. I have no idea what happened. I always try to keep our finances balanced. Oh my God, Jan. Had I known, we could have used the money I had in my purse to pay it. It's not because of the electricity bill. My father must have needed money. He has my password. I gave to him in case he ever needed, but I've never imagined he would. He's a successful businessman here in France, you know that. Had he told me he was facing financial problems, I would have helped him. We might have bought a smaller house had we known things weren't so well. I could have found myself a job here, had we realized we were in such difficult situation. Had I not been so busy with the moving, I would have talked to him before. Let's not worry about it too much, John. We'll figure something out. You're right, dear. No nível anterior, estudamos a Past and Real Conditional. Você se lembra? A Past and Real Conditional é usada para falar sobre condições irreais no passado e seus resultados caso fossem verdadeiras. Isso quer dizer que a usamos para falar sobre coisas que não aconteceram no passado e seus resultados caso tivessem acontecido. Nosso primeiro exemplo diz que, se Jean tivesse conversado com seu pai, ele teria sabido que ele tinha problemas financeiros. Quando dissemos que, se Jean tivesse conversado com seu pai, significa que ele não conversou com seu pai. Por isso, temos que usar a Past and Real Conditional, pois falamos de algo que não é real. E ele teria sabido que ele tinha problemas financeiros é o que teria acontecido caso Jean tivesse conversado com seu pai. Da mesma forma, nosso segundo exemplo diz:
se eles não tivessem comprado uma casa em Paris. O que significa que eles compraram uma casa em Paris, ou seja, o exemplo fala sobre algo irreal. Eles poderiam ter guardado dinheiro, mostra o que teria acontecido se eles não tivessem comprado uma casa em Paris. Como você deve se lembrar, as condicionais, independentemente do tipo, são formadas por duas partes chamadas orações. A oração que contém a palavra if é chamada de condicional. As condições sempre começam com a palavra if, que, como você deve se lembrar, significa se. Já a oração que vem depois da condição é chamada de resultado, ou consequência. É importante que você se lembre de que as orações de condição e resultado podem estar invertidas, ou seja, a condicional nem sempre precisa começar com a condição. Os exemplos que temos aqui começam com a condição. É fácil saber disso, pois, conforme expliquei há pouco, as condições sempre começam com a palavra if. Aqui podemos ver como os mesmos exemplos ficariam se invertêssemos as orações, colocando o resultado antes da condição. O significado das frases continua o mesmo. A única coisa que muda é que sempre que começamos uma condicional com o resultado, ela perde a vírgula que separa a condição do resultado, como você pode perceber se compararmos os primeiros exemplos com suas versões começadas com os resultados. Outro detalhe importante é saber quais estruturas devem ser usadas nas condições e resultados de acordo com o tipo de condicional que estivermos fazendo. E é então que voltamos a falar da Past Unreal Conditional, que é nosso foco principal. No nível anterior, você aprendeu que as condições das Past Unreal Conditionals sempre são formadas por had ou hadn't e o past participle de um verbo. E aprendeu que o resultado das Past Unreal Conditionals são geralmente formados por would have ou could have e o past participle de um verbo. Pronto! Fizemos uma revisão geral do funcionamento das frases condicionais e da estrutura da Past Unreal Conditional. Já podemos começar nossa aula. Sim, eu digo começar, pois o que eu quero realmente mostrar para você é outra maneira de fazer Past Unreal Conditionals. Todos esses exemplos que vimos no vídeo são Past Unreal Conditionals. Mas, se analisá-las com mais calma, vai perceber que nenhuma delas tem if. Isso acontece pois existe uma maneira bem simples de fazermos Past Unreal Conditionals sem usar o if. Para fazermos Past Unreal Conditionals sem o uso do if, basta colocar o had antes do sujeito e tirarmos o if da oração. Veja! Aqui temos os exemplos dessa outra maneira de fazer Past Unreal Conditionals, junto com a forma que já conhecíamos. Observe que had I known é a condição desse primeiro exemplo, e como podemos ver, ela não tem if. Veja que se a tivéssemos escrito da maneira convencional que aprendemos, ela seria escrita desta forma. Comparando as duas frases, a única diferença é que, na condição, quando fazemos Past Unreal Conditionals dessa nova forma, apenas retiramos o if e colocamos o had antes do sujeito. Veja que o mesmo acontece com qualquer outra Past Unreal Conditional que quisermos simplificar retirando o if. Veja também que quando a condição for negativa, ao invés de usarmos hadn't, apenas colocamos had antes do sujeito e not antes do past participle do verbo.
Neste outro exemplo em que o resultado inicia Past Real Conditional, podemos também observar que, assim como havíamos visto, não há vírgula separando o resultado da condição, mesmo quando a Past Real Conditional é escrita da forma simplificada sem o if. Vejamos agora se você entendeu toda a explicação com alguns exercícios. No primeiro exercício que faremos, você terá que identificar se a frase mostrada é um resultado ou uma condição. Basta clicar nos lugares respectivos. Here we go. They would have been more careful. Condition. Result. Result. He probably wouldn't have had financial problems. Condition. Result. Result. If she had asked whether they would pay the bill with check. Condition. Result. Condition. She would have known that their last check had bounced. Condition. Result. Result. Had they been in touch more frequently. Condition. Result. Condition. They would have talked about his father's problems. Condition. Result. Result. Had John's father and mother not moved to France. Condition. Result. Condition. Congratulations! Terminamos a primeira parte de nossos exercícios. Passemos então para a segunda. Ready? Nos exercícios seguintes, você terá que reescrever as sentenças escritas da forma simplificada, ou seja, sem if. Para a maneira tradicional, com if. Let's do it! Had they seen that they didn't have money, they wouldn't have spent money. If they had seen that they didn't have money, they wouldn't have spent money. John and Mary could have told his father not to spend the money had he said he had problems. John and Mary could have told his father not to spend money if he had said he had problems. Jean couldn't have realized his financial problem had their check not bounced.
Jean couldn't have realized his financial problem if their check hadn't bounced. Had Mary not noticed Jean was worried, she would have never asked him. If Mary hadn't noticed Jean was worried, she would have never asked him. Had his father not needed the money, he wouldn't have gotten it from Jean's account. If his father hadn't needed the money, he wouldn't have gotten it from Jean's account. All their financial problems could have been over had they opened the box. All their financial problems could have been over if they had opened the box. Great! Para terminar, faremos mais alguns exercícios. Nos exercícios que faremos agora, você precisará desembaralhar as palavras referentes à condição ou resultado das past and real conditionals e escrevê-las na ordem correta em seus devidos lugares aqui. Let's do it! Had we decided to travel in the morning, we would have arrived sooner. They couldn't have found us had they not known the time we would arrive. Had she not seen the movie before, she wouldn't have told us it was bad. People could have bought the new phone had the store been opened earlier. Had I gotten the box, I would have pressed the red button. Well done! Terminamos os exercícios de gramática dessa aula. Praticaremos um pouco de speaking agora. Separamos algumas frases para que você treine sua pronúncia.
Clique em Listen para ouvir a frase que vai praticar, em Record para gravar sua pronúncia e em Play para ver como ela ficou e compará-la com a original. Não se esqueça de praticar a pronúncia das frases várias vezes, até que a sua fique parecida com os exemplos. Do your best. Oh God, I can't believe we are so broke. Oh God, I can't believe we are so broke. Oh God, I can't believe we are so broke. Jean, is everything fine? You seem upset. Jean, is everything fine? You seem upset. Jean, is everything fine? You seem upset. I have no idea what happened. I always try to keep our finances balanced. I have no idea what happened. I always try to keep our finances balanced. I have no idea what happened. I always try to keep our finances balanced. Had I known, we could have used the money I had in my purse to pay it. Had I known, we could have used the money I had in my purse to pay it. Had I known, we could have used the money I had in my purse to pay it. My father must have needed money. My father must have needed money. My father must have needed money. He's a successful businessman here in France. You know that. He's a successful businessman here in France. You know that. He's a successful businessman here in France. You know that. Way to go, student! Now it's the time when we test your comprehension of the facts related to Jean and Mary's life. It's quiz time. How did they pay the electricity bill? They paid with John's credit card. They paid with Mary's money. They paid with a check. Had Mary known they were facing financial problems, she would have found herself a job. She wouldn't have gotten married. She would have asked her mother to help. They might have bought a smaller house had they realized the one they bought had 4 bedrooms. Had they noticed Jean's father was living in a small house. Had they noticed they were in a difficult situation. What happened to Jean's check? Jean had written the wrong value on it. It bounced because his account is overdrawn. It bounced because his father hadn't signed it. Why Jean's account overdrawn? Because Mary bought a lot of shoes and clothing. Because his father had to use Jean's money. Because Jean bought a new house in the USA. Congratulations! Continue prestando atenção aos exemplos de situações em que a gramática que aprendemos é aplicada,
para facilitar seu entendimento e também para que você aprenda novas palavras. Antes de continuar, tente colocar as palavras que o Hatch trouxe em ordem, e assim que terminar, passe para a próxima página para conferir a ordem correta e o significado do provérbio que elas formam. Nesta aula, vimos como deixar as Past and Real Conditionals mais simples e aproveitamos para recapitular como as frases condicionais funcionam. Essa foi uma boa oportunidade para você tirar suas dúvidas sobre condition, result, se deve usar vírgula ou não e outros assuntos referentes às frases condicionais. Caso tenha ficado com alguma dúvida, refaça a aula e preste bastante atenção às explicações, exemplos e exercícios. Vejamos agora quais as palavras e o provérbio que o Hatch nos trouxe na aula de hoje. Come here, boy. Essas são as palavras que apareceram na aula de hoje. Vamos desembaralhá-las para ver se você as colocou na ordem correta. When in Rome, do as the Romans do, que em português significa: em Roma, faça como os romanos. It means that when you're visiting a different place or culture, you should try to follow their customs. It also means that you should behave in an appropriate manner according to how people around you behave. Ele quer dizer que quando estivermos visitando um lugar ou uma cultura diferente, devemos tentar seguir seus costumes. Também pode significar que devemos nos comportar de uma maneira apropriada de acordo com como as pessoas à nossa volta se comportam. Think about it, my friend. We'll see you next class. Right, Hachi? Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.